Certo. Bom dia de novo! Sejam bem-vindos à oficina de prototipação de baixa fidelidade, né? Antes de tudo, a gente vai se apresentar rapidamente para vocês. Eu sou a Giovana, prazer. Sou atualmente do 5º semestre de Sistemas e Mídias Digitais. E eu sou a Dai, eu tô já no 7º, pertinho do final. E nós somos bolsistas da Célula de Design e Multimídia. E como vocês sabem, nessa semana a gente fez esse evento do IHC Week, né, que foi composto por 3 oficinas. Segunda-feira nós tivemos a oficina de coleta de dados, ontem tivemos a oficina de construção de personas e hoje é a terceira e última oficina do IHC Week, que é de prototipação de baixa fidelidade, né? Aí só para contextualizar vocês, antes da gente falar realmente sobre protótipos, nós vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é um modelo conceitual, sobre como interpretar um modelo conceitual para partir para a prototipação de fato. Show? E se vocês tiverem perguntas, né, em algum momento, que tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Então, para a gente começar, a gente tem que entender um pouquinho sobre o design conceitual e como isso está relacionado com a solução de problemas. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que o nosso usuário ele tem necessidades, como a gente, quem estava nas oficinas anteriores, descobrir um pouco das necessidades do nosso usuário, né? E a gente, com o design, a gente soluciona os problemas, soluciona essas necessidades. Mas antes de tudo, a gente não pode começar só desenhando telas ou fazendo algo bonitinho, porque isso pode implicar um design que não vai atender ao que o usuário já espera, não vai atender ao modelo mental que ele já tem daquele produto ou algo assim, e também vai ser um design assim meio quebrado, sabe? Então, prototipar não é só desenhar telas. Prototipar é transformar a ideia mental do usuário em uma representação visual e funcional. É, primeiramente, imaginar quais são as possíveis soluções para o problema definido e traçar um mapa de como o usuário vai resolver esse problema. E para a gente começar a pensar um pouco sobre isso, é importante a gente pensar assim: quando a gente entra em um aplicativo pela primeira vez, seja ele um aplicativo novo ou algo que a gente já está familiarizado, geralmente a gente não se pergunta por que fizeram ou o que o designer pensou quando ele colocou esse botão, ou por que a gente tem essa funcionalidade. Geralmente a gente se pergunta como é que a gente vai utilizar aquele sistema. Então, geralmente a gente não sai lendo tutoriais ou vendo um mapa, né, uma introdução de como que usa aquele aplicativo. A gente sai clicando e esperando que atenda às funções que a gente espera que ele nos dê. A gente tem um exemplo disso no Instagram, por exemplo. A gente já tem um modelo mental de como é que funciona a plataforma do Instagram. Então, a gente já sabe que quando a gente apertar na fotinha dos usuários, a gente vai abrir os stories. Se a gente apertar no coraçãozinho, significa que a gente curtiu aquele post. Então, já é um modelo mental, algo que a gente já é programado para entender como funciona, mesmo a gente utilizando ele pela primeira vez. E é importante a gente saber disso, porque o usuário ele age com base em suposições. E são essas suposições que vão fazer com que a gente entenda que formam um modelo mental, e é a partir desse modelo mental que a gente vai construir o que a gente chama de modelo conceitual. É como se a gente fosse, por exemplo, entrar em um carro pela primeira vez. Mesmo se a gente nunca tiver dirigido aquele modelo específico, se a gente já sabe como dirigir um carro, a gente entende que vai ter um volante, que vai ter um pedal, que vai ter uma marcha. Mesmo sendo modelos completamente diferentes de carros, eles seguem aquele modelo mental comum do que seria esperado de um carro. O design, ele corresponde à expectativa que a gente tem. E sabendo disso, é essencial que o protótipo ele dialogue com o modelo. Se a gente ignora e começa desenhando do zero, com base só na estética, em deixar bonitinho,
corre o risco de a gente criar algo que o usuário não sabe usar. Mas, afinal, qual é a relação entre modelos conceituais e protótipos? Quando a gente vai fazer um protótipo, mesmo que ele seja de baixa fidelidade, a gente está tentando representar uma experiência que já existe previamente na cabeça do usuário. Seja, por exemplo, de realizar uma tarefa. O usuário ele já tem um pensamento de como que se realiza aquela tarefa, já está no modelo mental dele. Então, a gente precisa, antes de prototipar, desenhar algo que siga o modelo mental de como que ele pode ser bem sucedido ao realizar aquela tarefa. Mas a gente tem um outro exemplo, por exemplo, de objetos. A gente já entende como é que funciona quem, por exemplo, já usou um MP3 físico na vida. A gente sabe que tem o botão de apertar play e pause. A gente sabe que tem o botão de passar a música ou de voltar a música. Então, isso é algo que a gente já tem um modelo mental. E é por isso que quando a gente entra num aplicativo de música, por exemplo, a gente espera que ele corresponda a essa expectativa que a gente já tem. É o que a gente chamaria de um modelo conceitual baseado em objetos. Então, quando a gente faz isso, se a gente ignora esses passos, o usuário entende que aquele sistema ele é muito estranho, ele está travado ou está quebrado, mesmo que ele esteja bonitinho. E, bom, como eu tinha falado, né, eu mencionei um pouco do modelo conceitual, mencionei que ele pode ser baseado, por exemplo, em atividades ou em objetos, mas afinal, o que é um modelo conceitual? O modelo conceitual ele é uma descrição do sistema proposto em termos de um conjunto de ideias e conceitos integrados a respeito do que ele deve fazer, como ele deve se comportar e com o que deve parecer de forma a ser compreendido pelos usuários da maneira pretendida. Como a gente falou, é uma imagem mental que o usuário tem. Agora, vamos tentar imaginar assim, né? O modelo, ele vai determinar o trajeto que o usuário vai realizar dentro da interface, com base no que a gente já tinha captado de cenários de interação, os perfis, nas personas. Entender quem é o nosso usuário vai fazer com que a gente faça um modelo e um design que atenda às expectativas daquele usuário específico. Vamos dar um exemplo agora. A gente pensa na seguinte tela. A gente tem aqui dois modelinhos de um bloco de notas. Parece ser um bloco de notas comum. Mas aí a gente pensa, qual das duas interfaces parece mais intuitiva de onde eu sei que eu vou salvar aquelas notas que eu estava escrevendo? Qual que eu consigo entender mais rápido e mais fácil que é para salvar o botão de salvar, por exemplo? Essa daqui, porque a gente tem bem mais claramente, né, o botão salvar. Antigamente, até hoje, mas isso agora é mais comum em aplicativos para computador, a gente utilizava do disquete, que alguns aqui devem conhecer, né? Mas é muito engraçado pensar que isso vai mudando ao longo do tempo. O modelo conceitual, que era famoso ou conhecido lá em 2005, 2015, que era o modelo do disquete, atualmente ele pode não ser compreendido porque o cenário de interação dos usuários mudou. Antigamente era mais fácil de entender porque muitos dos usuários eles usavam já computadores e eles já tinham essa associação porque a maioria dos programas de computador tem o disquete como a opção de salvar. Mas vendo em um cenário completamente novo, onde a maioria dos usuários está acostumado com botões, em apertar, em utilizar pelo celular, por exemplo, talvez eles já tenham mudado um pouco de qual seria o padrão para salvar a nota, por exemplo. Por isso que aqui fica mais claro, porque o usuário ele está mais adequado a essa possibilidade.
Então, por isso que é tão importante de a gente entender quem é o nosso usuário para a gente poder desenvolver algo que esteja atendendo às expectativas e necessidades dele. E para a gente poder exercitar melhor, eu queria pensar com vocês um aplicativo de delivery, um iFood da vida. Quem aqui nunca usou um iFood, né? Então, eu queria fazer essa pequena atividade com vocês, de vocês imaginarem qual é o trajeto que geralmente a gente faz para poder pedir uma comida pelo iFood. Quem quer dizer qual é o primeiro passo? Abrir o aplicativo. Depois, procurar uma comida. E aí? Certo? E aí, vamos seguindo os passos até a comida chegar na nossa casa. Pronto. Certo. Aí depois você coloca no carrinho a quantidade que você quer, olha o preço que está dando, a forma de pagamento, confere se seu endereço está certo e liga para poder pedir. Ótimo. Quando a gente pensa nisso, a gente já tem esse modelo mental, né? É fácil de a gente conseguir imaginar como é que a gente vai usar um iFood. Mesmo se a gente não tiver usado, por exemplo, se a gente vai abrir o Uber Eats pela primeira vez, a gente espera que ele tenha padrões parecidos com o do iFood, afinal, são todos aplicativos de delivery. Então, isso é o que a gente chama de modelo mental. É exatamente esse processo que a gente pensou do trajeto que geralmente seria feito. Abrir o aplicativo, procurar um restaurante, escolher o prato, adicionar o carrinho, conferir o pedido, realizar pagamento e acompanhar o status da entrega. Mas isso ainda não é o nosso modelo conceitual. Isso é um modelo padrão de como a gente faria isso. Agora, como é que a gente poderia visualizar isso como modelo conceitual? Então, a gente tem uma possível solução que é a seguinte. Já está bem mais estruturado em termos de modelo conceitual mesmo. A gente tem o usuário, ele vai acessar um catálogo. O catálogo mostra por refeições. O usuário, ele verifica o carrinho que contém as refeições que foram adicionadas ao carrinho. E o carrinho, ele oferece um pagamento. As refeições, elas vão possuir o valor e possuir mais ou menos o tempo de entrega, que é baseado no endereço que o usuário precisa cadastrar esse endereço. Então, depois desses passos, o usuário realiza o pagamento, que contém o valor, que vai autorizar a entrega, que se baseia no endereço também. Então, aqui a gente já tem em termos de modelo conceitual. E esse é um modelo conceitual de tarefas. Ou seja, ele tem pequenas tarefas que ele vai realizar ao longo do processo para poder cumprir com aquele objetivo que ele está pretendendo. Esse modelo é baseado em atividade, porque quando você vai no supermercado, a gente tem exatamente os mesmos passos. Exatamente. Coloca no carrinho e leva para checar. A gente já tem aí, um modelo mental que vem de muito antes dos aplicativos de delivery, né? Porque é algo que a gente já experiencia na vida real. Isso é que é um modelo mental transformado num modelo conceitual para a gente poder realizar a solução. Mas é interessante a gente pensar também que existem outros tipos. Nenhuma solução precisa ser exatamente igual. Então, pode ser pensado em outras soluções que vão fazer resolver o mesmo problema. O papel do design e do protótipo é o de respeitar esse modelo. Porque, por exemplo, se a gente começa mostrando uma tela cheia de promoções logo de cara, ou então esconder o botão de buscar, ou então colocar o botão de pagamento num canto mais diferente do que já é acostumado. O usuário, ele vai se confundir ou vai acabar achando que o aplicativo ele é ruim, porque não está seguindo o modelo mental que ele já é acostumado.
quando a gente for fazer um protótipo, mesmo que seja de baixa fidelidade, que vai ser o objetivo da disciplina, da oficina de hoje, a gente precisa seguir esse modelo conceitual, justamente para a gente não pular etapas, para a gente poder fazer exatamente o que a gente já tinha capturado dentro das necessidades do usuário. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Ok. Então, para a gente continuar, eu queria mostrar para vocês um pouco de como é que a gente pode entender, compreender o modelo conceitual e como a gente pode transformar ele em um aplicativo, já em termos de visualizar telas, que é o nosso objetivo, prototipar. E eu vou trazer aqui o modelo conceitual da minha equipe de projeto integrado, Bruninho. Saudades. Não, saudades não, foi a pior experiência da minha vida. Mas tudo bem, faz parte. A gente fez aqui um modelo conceitual que foi para um aplicativo de RPG. A gente tinha jogadores que queriam entrar em mesas de RPG e a gente tinha mestres que queriam ofertar mesas de RPG. Então, é uma ponte entre os dois. E aí, conversando com diversos usuários, a gente fez pesquisas de necessidades, do que os usuários precisavam, até a gente chegar nessa proposta de um modelo conceitual. Então, para a gente entender como é que a gente pode transformar isso aqui em telas, vamos começar lá do comecinho. A gente tem um usuário. Geralmente, ele pode ser, no nosso caso, a guilda, que seria os administradores do sistema, ou ele pode ser um jogador. Então, isso aqui já pressupõe-se que precisa ter uma tela de login, porque a partir da tela de login a gente vai conseguir identificar qual usuário vai ser administrador e qual usuário vai ser jogador para poder ofertar experiências diferentes para eles, né? Mas vamos seguindo aqui o perfil de jogador. O jogador, ele tem as setinhas que vão trazendo eles para as outras entidades, para as outras funções que ele vai realizar dentro do sistema. Então, vem aqui, a gente tem o jogador, ele lista por mesas, que são as mesas de RPG. Então, isso já dá para a gente uma ideia de que vai ter ali uma listinha com todas as mesas disponíveis. Podem ser as mesas que ele mestra, podem ser as mesas que ele está cadastrado como jogador, ou podem ser as mesas que estão disponíveis para ele poder entrar. Então, a gente já visualiza telas como se fosse uma lista de mesas que ele vai acessar. O jogador também, ele recebe a função de mestre, que o mestre cadastra as mesas. Então, aí a gente já tem ali o que seria, talvez, um botão, que vai dizer assim, eu sou mestre e eu sou jogador, para poder fazer o cadastro de mesas. E supõe-se também que existe uma tela para cadastrar essas mesas. Então, a gente já vai visualizar ali qual é a tela que vai permitir esse cadastro. O jogador, ele tem acesso ao perfil, ele pode acessar o perfil. Isso pode ser o perfil dele ou pode ser o perfil de outro jogador. Então, a gente já tem mais uma tela ali, que é a tela de perfil, onde vai mostrar informações, vai mostrar foto, tudo isso que ele vai poder personalizar. O jogador, ele vê anúncios. Então, a gente já tem ali também uma tela de anúncios que vai ser escrita pela guilda, ou seja, tem que ter também uma telinha onde a guilda vai poder escrever todos esses anúncios para poder ser divulgado. E o jogador pode dar feedback sobre a mesa também. Se a mesa está ok, foi uma mesa divertida, ou se pode melhorar. Então, já tem mais uma tela aqui. Pode falar. Esses modelos, obrigatoriamente, tem que indicar já qual é o fluxo de navegação? Não. Aqui, a gente, para construir um modelo, a gente não construi nele já pensando nas telas. A gente constrói um modelo pensando em quais vão ser as tarefas que ele vai realizar.
Então, aqui não tem um fluxo de navegação necessariamente dito. Eu estou mais ou menos citando alguns exemplos, mas não tem assim uma ordem do que vai ser acessado primeiro. Isso a gente vai organizando ao longo do tempo. Aqui, o que a gente está exercitando já é depois da construção, como é que os próximos passos podem ser desenvolvidos. Porque depois que a gente tem uma ideia já de quais são as tarefas que o usuário vai desenvolver, a gente precisa transformar isso nas células. E aí, depois que a gente já tem um modelo conceitual bem definido, é que a gente vai pensar nesse fluxo de interação, qual vai ser a primeira tela, porque aqui a gente, por exemplo, não cita página inicial, não cita botões, não cita nada disso. São as funções que vão ser realizadas. Então, continuando, só para a gente finalizar um pouco dessa parte do modelo conceitual propriamente, a gente tem, por exemplo, aqui, perfil, que pode ser o do usuário e pode ser o do jogador. Então, vão ter telas diferentes. Por exemplo, a do usuário, ele vai poder editar, como tem aqui. Ou a do jogador externo, ele não pode editar. Então, já tem pequenas alterações, né? As mesas, elas mostram por informações, que podem ser os participantes, ou podem ser detalhes da mesa, quando vai acontecer, qual vai ser o sistema. Então, isso já mostra pra gente, por exemplo, que tem mais uma tela, que quando você, por exemplo, clica em listar mesas, você seleciona uma mesa, vai ter a tela mostrando quais são as informações daquela mesa, participantes e tal. Quando a gente clica em participantes, uma das solicitações do nosso cliente, ou seja, uma das necessidades do usuário, era que tivesse um botão de denúncias, para caso a pessoa que está realizando, participando ou quem está mestrando, não se sinta confortável com certo usuário, ela possa denunciar e aí fazer todo esse processo de verificação se está realmente atendendo a regras e coisas desse sentido. Então, a gente precisou entender que o nosso usuário ele tinha essa necessidade. Mas pode ser que nem todo usuário precise ter uma tela de denúncias. Então, aqui já deixa claro para a gente também que teria uma tela para denunciar e um botão que vai fazer com que a gente possa fazer essa denúncia. E a guilda vai também depois receber as denúncias, verificar e tomar as decisões necessárias. Então, aqui é mais ou menos uma sugestão, uma possibilidade de como é que a gente pode começar a transformar essas ideias, esses modelos mentais em aplicativos, em algo que realmente vamos começar a visualizar agora na parte de prototipação. Mas são sugestões. A gente tem toda a liberdade para fazer e desenvolver diversas soluções. Aqui é uma delas, mas podem ter outras. E isso é mais ou menos a parte de modelo conceitual. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Então, Show. Bora. Agora, gente, que a gente entendeu sobre o que é um modelo conceitual, né, sobre como interpretar um modelo, nós vamos partir para a prototipação, né, da ideia mental à representação visual. Antes de falar sobre o que são protótipos, eu gostaria de adentrar esse assunto falando a seguinte frase: se uma imagem vale mais que 1000 palavras, então um protótipo vale mais que 1000 reuniões. O que essa frase quer dizer? O que essa frase significa? Essa frase, ela transmite o valor da prototipação, sabe? A importância da prototipação. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça e quando a gente faz uma reunião para explicar essa ideia ou detalha essa ideia por um e-mail, por exemplo, isso não fica muito claro, as pessoas não entendem tão bem. Agora, quando a gente sai da conversa e parte para a prototipação, né? Ou seja, sai da conversa para ir para a parte da experiência, o cenário muda. Porque o protótipo é algo visual, é algo físico, é algo tangível, então você consegue entender melhor aquilo, né? Então, por isso que essa frase ela faz total sentido dentro desse contexto de prototipação. Mas, afinal, o que é que são protótipos? O que de acho que é protótipo? Um protótipo é uma representação simplificada de um produto.
E os protótipos, eles servem basicamente para testar e comunicar ideias, né? Então, ele vai permitir que a equipe teste essas soluções, né? Teste ideias novas de forma rápida, de forma flexível e de forma econômica, né? E o legal, né, a importância disso é porque, falando principalmente de protótipos de baixa fidelidade, que é o foco aqui da nossa oficina, né? O protótipo de baixa é como se fosse a primeira etapa da prototipação. E é justamente nessa etapa que a gente vai testar essas ideias e vai identificar erros. Então, quanto mais cedo a gente identificar esses erros, mais fácil, né, mais tempo a gente vai ter para ajustar e realmente partir para o desenvolvimento final daquele produto. Por isso que a prototipação é tão importante, para identificar esses erros cedo, antes de investir recurso, investir tempo no desenvolvimento daquele produto. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um protótipo de baixa, né, como vocês podem ver, como se fosse um desenho mesmo de uma tela no papel. E é válido ressaltar que protótipos são coisas parciais, né, não são coisas inacabadas e são descartáveis, né, então é fácil de criar e fácil de descartar. Sabendo disso, dentro da prototipação, nós temos alguns níveis de fidelidade, que eu vou falar mais para frente, né? E é válido ressaltar que os protótipos, eles são muito importantes porque eles dependem muito do estágio em que você se encontra no seu projeto, né? Que eu vou adentrar nesse assunto quando eu falar sobre os níveis de fidelidade. E também porque a partir deles a gente consegue receber um feedback mais sincero, né, das pessoas. Então as pessoas vão avaliar aquele protótipo e vão dar um feedback sincero e positivo sobre ele. E sabendo disso, né, nós temos alguns princípios dos protótipos, que são trazer ideias à vida, ou seja, transformar ideias abstratas em representações concretas, tangíveis. Testar a praticabilidade, ou seja, verificar se aquela solução é realmente viável e se ela realmente funciona na prática. E, por fim, observar o comportamento do usuário, ou seja, compreender como que o usuário ele vai interagir com aquela solução e, justamente, identificar os pontos de dificuldade ou de frustração. Agora, o que é que são, né? Quais são os níveis de fidelidade que nós temos? Nós temos 3 níveis dentro da prototipação. Primeiro, que é a prototipação de baixa fidelidade. Segundo, a prototipação de média fidelidade. E terceiro, a prototipação de alta fidelidade. E só para, né, informar vocês, para quem não tem muita noção do que é fidelidade nesse contexto, fidelidade aqui se refere basicamente ao nível de detalhamento. Então, um protótipo de baixa é um protótipo que tem poucos detalhes, enquanto que um protótipo de alta é um protótipo que possui muitos detalhes. A gente vai trazer mais exemplos, né, reais para vocês entenderem melhor a diferença de cada um. Mas aqui a gente tem uma ilustração que já dá para ver, assim, umas principais diferenças, né? Aqui é um protótipo de média, aqui, aliás, de baixa, aqui um de média, aqui um de alta. E aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, como essa questão de cores, de imagens, de itens, né? Botões, enfim. Já dá para ver, assim, algumas diferenças, né? Agora, o que é que seria um protótipo de baixa fidelidade? Que é o primeiro nível que a gente tem dentro da prototipação. Protótipos de baixa, eles são muito utilizados nas fases iniciais do projeto. Por quê? Eles são rápidos, são econômicos. A gente utiliza materiais do dia a dia para fazer um protótipo de baixa. Então, é lápis, borracha, papel, enfim, são coisas que estão realmente presentes no nosso cotidiano. Aqui a gente não entra muito com essa questão de ferramentas, como, por exemplo, o Figma. Não, é algo realmente no papel. E eles servem justamente para a gente explorar ideias, né? Testar soluções. E o legal do protótipo de baixa é que é algo assim feio, sendo bem direto, é para ser algo mais feio, mais grosseiro, não é para ter assim tantos detalhes, né? Porque a gente está justamente na fase da ideação, da exploração de ideias, da exploração de soluções. Sabendo disso, a gente tem alguns tipos de protótipos de baixa fidelidade. Eu vou pegar aqui minha colinha só para mim lembrar a ordem direitinho para vocês, que são esboços, protótipos em papel, mágico de Oz e protótipos de Lego. E eu vou explicar agora cada um. Aqui a gente tem 2 exemplos. Dando continuidade aqui, o primeiro tipo de protótipo de baixa são os esboços, né? Aqui a gente tem 2 exemplos. Eu acho que talvez não esteja assim tão claro para vocês, né? Porque as imagens são bem claras mesmo. Mas os esboços são basicamente rascunhos, né? A gente usa para esboçar mesmo ideias, né? Então aqui tem alguns desenhos, algumas setinhas, algumas frases, enfim. E eles servem para comunicar e explorar essas ideias no início do processo. E, frequentemente, eles são considerados não protótipos, mas a gente inclui eles dentro dessa parte aqui da prototipação de baixa, porque eles servem meio que como se fosse um pontapé inicial, sabe? E o legal dos esboços é que você não precisa ter nenhuma habilidade artística. Então, você pode ser um designer e pode ser um não designer, pode esboçar.
Então, é um tipo de protótipo de baixa que, basicamente, toda a equipe pode participar, né? Pode contribuir ali naquele processo. O segundo tipo são os protótipos em papel. Os protótipos em papel, em comparação com os esboços, eles já têm um pouco mais assim de detalhes, né? Como vocês podem ver, não sei se está dando para ler de onde vocês estão sentados, mas aqui é um protótipo de um aplicativo para aprender palavras em inglês, né? Aqui a gente consegue ver o café, que é coffee, enfim, é basicamente para aprender palavras em inglês. E a pessoa ou a equipe que desenvolveu esse protótipo desenhou as telas, né, no papel mesmo. E o legal é que, nos protótipos em papel, a gente consegue criar algumas animações. Como, por exemplo, essa questão aqui, né? Tem esse frame do celular e eles recortaram no formato do celular e colocaram como se fosse um corte bem no meio. Então, a gente consegue passar todo esse papel, né, essas telas, dentro do frame do celular. Isso é legal porque a gente consegue como se fosse imitar o scroll horizontal que a gente faz no nosso celular, entende? Então, os protótipos em papel, eles têm muito dessa questão das animações, né? Que é algo que enriquece muito os protótipos e dá até para a gente testar com outras pessoas. Aqui nós temos um outro exemplo de protótipo em papel. Ele é um pouquinho diferente do anterior, mas aqui a gente tem a presença de um pop-up, né? Que é representado por esse papelzinho aqui pequenininho. E o legal é que aqui eles colocaram um bloquinho, né, de post-it embaixo e o pop-upzinho em cima, justamente para representar essa sobreposição que o pop-up faz, né? Tem a tela principal, a gente clica no botão e aparece pop-up. Então, é uma ótima ideia, né? E vocês podem até se inspirar nisso para fazer a prática hoje, ou até mesmo na cadeira de projeto integrado, né? Quando vocês estiverem, pode ser uma boa tática para representar um pop-up dentro do protótipo de vocês. Agora, o terceiro tipo é o mágico de Oz. O mágico de Oz, ele é um pouco mais complexo, assim, ele é bem diferente dos outros dois que eu mostrei para vocês, porque o mágico de Oz, ele serve para a gente representar sistemas mais complexos. Então, eles são protótipos que têm funções falsas, onde um colega da equipe vai imitar as interações daquele sistema. Então, aqui é como se fosse a pessoa testando, né, o protótipo, aqui seria a interface, e aí o colega da equipe que está realizando aquele teste vai estar aqui embaixo da mesa, meio que imitando as funções daquele sistema. Não sei se dá para ficar meio claro. Aqui a gente tem uma outra imagem que representa isso, né, a pessoa que vai testar. Aqui seria, no caso, a interface, e aqui a mesa, a pessoa vai estar embaixo dessa mesa, bem escondidinha, só respondendo aos comandos, imitando realmente as funções do sistema. É um pouquinho complexo, né? Acaba até fugindo um pouco do escopo aqui de sistemas e mídias, porque é mais voltado para sistemas realmente mais complexos. Mas é um tipo de protótipo e é válido, né, a gente informar isso para vocês, caso um dia vocês precisem fazer um protótipo de Mágico de Oz, né? E o quarto e último tipo de protótipo de baixa são os protótipos de Lego. A gente não colocou aqui no slide as imagens, porque os protótipos de Lego, eles são mais voltados para produtos físicos e não digitais. Então, acaba fugindo totalmente aqui do escopo da nossa oficina, né? Mas é um tipo de protótipo também. Então... vocês podem só ir passando? Tinha até esquecido disso. A gente trouxe alguns exemplos de protótipos em papel. Um é na versão desktop e o outro é a versão mobile mesmo. Para vocês podem tocar, podem dar uma olhadinha, para vocês entenderem melhor o que é um protótipo de baixa. O desktop, que é o que a Letícia está segurando ali, se vocês quiserem ir para lá ver, acho que é até melhor. Esse foi o protótipo utilizado na nossa cadeira de projeto integrado, né, que fez toda a simulação do nosso sistema, que era o Modoc. E o outro é o protótipo de um banco. Aí vou dar uns minutinhos só para vocês irem mexendo, se familiarizando. Agora, quando utilizar e quando não utilizar protótipos de baixa? Primeiro, que protótipos de baixa, como eu falei anteriormente, eles são muito utilizados quando a gente tem vários conceitos em potencial e a gente deseja compartilhar eles rapidamente. Segundo, para provocar um feedback mais sincero e direto do usuário, justamente porque um protótipo de baixa, ele é um protótipo inacabado, é um protótipo descartável, então é algo mais grosseiro, algo mais feio. E aí quando as pessoas se deparam com um protótipo assim, elas se sentem mais confortáveis para fazer uma crítica, né, para apontar algum erro, enfim. Então eles são muito utilizados justamente para provocar esse feedback mais sincero. E também em reuniões, workshops e sessões de cocriação, que são momentos em que a gente está ali no meio de muita gente, que a gente tem um tempo, né, delimitado, e a gente precisa criar coisas rapidamente enquanto há outras pessoas na sala. Então, protótipos de baixa, eles são muito utilizados nesses três casos. Agora, quando não usar?
para apresentar ideias para pessoas que não estão familiarizadas com processos digitais ou de design. Isso porque uma pessoa que não sabe o que é um protótipo de baixa, não sabe qual a importância de um protótipo de baixa, ela vai ver aquilo e vai ficar pensando, meu Deus, você me apresentou essa coisa feia, tipo, não vai ter sentido, né? Então, não é muito recomendado utilizar esse tipo de protótipo com pessoas que realmente não conhecem, não estão familiarizadas com esses processos. E também em apresentações mais formais, né, onde a expectativa é ver algo mais polido, mais detalhado, mais elaborado. Aqui a gente trouxe um vídeo para vocês, é um vídeo bem rapidinho, é 3 minutinhos, o título do vídeo é Lápis versus Pixels, e ele traz alguns UX designers respondendo a pergunta de em que momento eles preferem utilizar o lápis e em que momento eles preferem utilizar o computador. Pode dar só o play aí, por favor, Cleber. Ele é em inglês, mas vai ter a legenda, então acho que vocês vão conseguir ver direitinho. Pronto. Agora, partindo para o segundo nível, né, de fidelidade, nós temos a prototipação de média fidelidade, né? Aqui, os protótipos de média, eles já têm um pouco mais de detalhes que os de baixa, né? Isso porque no de baixa a gente estava testando a ideia, testando a solução, e no de média a gente já sabe, né, qual é a solução. Então aqui a gente vai focar mais no layout, né, na organização daquele conteúdo na página, na interface, a hierarquia. Temos essa questão dos pesos de texto, a gente consegue identificar o que é um título, o que é um subtítulo, o que é um corpo de texto. Conseguimos diferenciar também itens como, por exemplo, menus, links, botões, os fluxos de interação e também preto e branco, né? Aqui a gente utiliza mais preto, branco e tons de cinza para justamente fazer essa diferenciação dos itens, né? Então a gente usa essa escala tonal. Aqui nós temos um exemplo de protótipo de média. E nós também trouxemos, porque esse protótipo de média é dentro do Mockflow, que é uma ferramenta de prototipação de média fidelidade. E aí aqui nós temos os protótipos, aqui na lateral é uma aba que a gente pode adicionar outros elementos. E além do Mockflow, nós também temos o Figma. Não sei se está dando para identificar nessa imagem, porque ela é um print de um vídeo, na verdade. Só que eu acho que todo mundo aqui tem mais familiaridade com o Figma, né? Porque está muito presente no nosso dia a dia aqui do SND. E dentro do Figma a gente consegue fazer esses protótipos, que também são conhecidos como wireframes, né? Então, um protótipo aqui dentro da prototipação de média fidelidade, eles são chamados de wireframes, e a gente consegue fazer essa questão dos fluxos de interação, né? Então, tá vendo essas setinhas? Elas vão simular essa interação, né? Dessa página vem para essa, dessa página vem para essa. Aqui nesse exemplo a gente consegue visualizar isso melhor, né? Que essa setinha aqui vai simular essa interação, ou seja, quando a pessoa clicar nesse botão, ela vai ser redirecionada para essa tela ao lado, ok? Quando usar e quando não usar protótipos de média? Protótipos de média eles servem justamente para a gente aprimorar e detalhar mais o design físico daquela solução. Quando a equipe já concordou com a finalidade de uma tela e precisa discutir essas questões de layout, de conteúdo, né? Justamente organizar o conteúdo naquela interface. Agora, quando não usar, quando você ainda está tentando chegar a um acordo sobre o que é a sua solução, sobre o que é a sua aplicação, e quando essa equipe não responde a nada que não seja muito chamativo, porque mesmo que os protótipos de média eles tenham mais detalhes que os de baixa, eles ainda são muito preto no branco, né? A gente não utiliza imagens aqui, é só quadrado, retângulo e círculo. Então, se a sua equipe não entende muito bem, né, não atende a nada que seja chamativo, eles não são tão recomendados. Agora, o último nível de fidelidade, que é a prototipação de alta fidelidade. Aqui os protótipos eles já vão ser bem mais específicos, né? Os layouts vão ser mais específicos. A gente entra com a questão da tipografia, né? Das fontes que nós vamos utilizar naquela aplicação. A gente vai sair do retângulo, do quadrado e do círculo para ter imagens reais. Sistemas de grade, ou seja, margem, espaçamento, parágrafos, enfim. E também vamos sair do preto e do branco, né? Daquela escala tonal, para partir para cores definidas, né? Para uma paleta de cores realmente, amarelo, azul, vermelho, rosa e etc. E aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui seria um protótipo de média e aqui um de alta, para vocês identificarem melhor as diferenças de um e de outro. Os protótipos de média, eles têm essa questão do preto e do branco, como eu falei, a gente não utiliza imagens nem nada. Já na prototipação de alta, a gente entra com a questão da tipografia, de imagens reais, sombras, cores, formas e assim sucessivamente, né? Um protótipo de alta, ele é bem mais fiel ao produto final, certo? Agora, quando usar? Eles devem ser guardados para etapas mais avançadas no processo de design, ou seja, quando você já passou pela prototipação de baixa e de média, né? E aqui a gente já está bem perto do produto final. E
quando a gente começa realmente a dar vida ao design de uma forma que se assemelha a esse produto. Ou seja, quando a gente vai partir para a parte da codificação, da programação. Porque é como se fosse uma escadinha, né? Prototipação de baixa, de média e de alta, e depois a gente já parte para o desenvolvimento daquele produto, para realmente a codificação, a programação. Agora, quando não usar nos estágios iniciais, como eu falei anteriormente, né? Nos estágios iniciais a gente entra com a questão do protótipo de baixa, e é muito importante vocês terem sempre em mente que a gente não pode passar diretamente para o protótipo de alta, né? É ideal que as telas elas tenham passado por essas outras versões, para os protótipos de baixa e de média, porque é justamente nessas duas fases que a gente vai testar nossas ideias, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, o que precisa ser ajustado, para aí sim partir para a parte de alta fidelidade e, por fim, codificar, né? Programar aquela aplicação. Deixa eu falar. Claro, pode falar. Uma coisa muito interessante também, como a gente falou, é que é como se fosse uma escadinha. Então, a gente começa no protótipo de baixa, faz os testes que são necessários, testa se o usuário está começando a entender, se já tem coisas ali que estão realmente atendendo ao modelo conceitual. Depois a gente passa para o protótipo de média e assim para o de alta, sempre fazendo os testes para a gente saber o que é que já pode ser modificado antes mesmo de passar para a parte de programação e o protótipo de alta propriamente dito, né? Porque quanto mais a gente faz essas experimentações antes de passar para o produto final, mais a gente tem um produto final com uma garantia melhor de que ele vai atender às expectativas do usuário. Aqui, gente, só para finalizar, a gente tem alguns materiais complementares, né? Se vocês se interessarem em saber um pouco mais sobre essa questão dos modelos conceituais e também da prototipação, é um livro de design de interação que nós também utilizamos para servir como base aqui do roteiro da nossa oficina. Tem o vídeo de prototipagem em papel, também do Nielsen Norman Group, né? É um vídeo um pouco maior, de 40 minutos, mas eles citam eles mostram, né? Tanto a parte da prototipação quanto os testes, né? Com os usuários, também é muito interessante se vocês se interessarem e quiserem dar uma olhadinha. E por fim, um artigo de prototipagem em papel, que contém um kit de recorte, que já tem todos os frames bonitinhos do desktop, mobile, etc., para ajudar vocês nessa parte da prototipação.